Há muito tempo atrás, antes da história escrita, criaturas mágicas e humanos viviam em paz no mundo. Mas aos poucos os dois lados começaram a discordar cada vez mais, até o ponto em que eles entraram em uma guerra. Então, para resolver isso, seres extremamente poderosos conhecidos como os Anciãos Mágicos acabaram sacrificando as suas formas físicas, tornando-se espíritos que dariam poder a 3 pedras místicas. E elas seriam as responsáveis por criar o Véu Mágico, uma magia que impediria os humanos de conseguir ver o mundo mágico, separando esses dois mundos para sempre, até que a magia se tornou nada mais do que uma lenda para os humanos. Porém, o equilíbrio entre esses dois mundos ainda deveria ser mantido, e para isso foi criado o Ten Shuan-Ze, um humano que receberia vastos poderes e seria o único também capaz de conseguir destruir as pedras místicas. E este posto seria passado de humano para humano, criando uma grande linhagem de Te Shuan-Zes. E o mais antigo deles que nós conheceríamos seria o Te Shuan-Ze, que lutou contra a Tia Ron, uma bruxa extremamente poderosa que queria promover o caos entre o mundo mágico e o mundo humano. Porém, ela seria confrontada pelo Te Shuan-Ze da sua época e seria derrotada com a ajuda do Monroe, esse pug falante mágico que vive há tantos séculos, estando sempre ao lado ajudando os Te Shuan-Zes. Então, 200 anos depois desse incidente, nós conheceríamos Kai Wei, que ficaria conhecido como o maior e mais forte dos Te Shuan-Zes. Na verdade, no início ele nem queria aceitar esse seu posto, afinal ele desejava ter uma vida mais simples. Porém, em pouco tempo ele acabou se tornando um guerreiro extraordinário e percebeu que ele amava fazer aquilo. Ele vivia em tempos sombrios, onde a magia estava prestes a começar uma guerra contra a humanidade. Porém, ele foi capaz de manter as forças das trevas sob controle. Nenhum inimigo ou ameaça poderia se igualar aos seus poderes e habilidades. Só que foi esse sentimento de poder que começou a corrompê-lo. O posto como Te Shuan-Ze já não bastava mais para ele, e por isso ele queria se tornar um ancião mágico. E quando ele foi recusado, ele foi tomado pela ira, atacando os anciões e tentando roubar os seus poderes. Então, para detê-lo, os anciões acabaram o transformando em uma estátua de jade e nela ele ficaria preso por séculos. Depois, em um álbum de fotos, conheceríamos também a Duke, que já aparece na árvore genealógica da Juniper, sendo provavelmente a avó da sua avó. E tudo que nós temos é essa foto no álbum da família. Em teoria, ela teria que passar o seu poder ao seu filho, mas nós não sabemos muito ao certo como isso sucedeu, mas por existir estátuas de jade que homenageiam cada um dos Te Shuan-Zes, podemos ver que existe uma estátua ao lado da Jasmine, que provavelmente pode ser o seu pai. Ele então acabaria passando o seu poder para sua filha Jasmine, que também foi uma grande Te Shuan-Ze. Ela combatia o mal de uma forma impecável. Passou anos da sua vida fazendo isso, porém com o passar dos anos era uma atividade que ela já estava cansada de fazer e esperava passar o seu posto ao seu filho Michael. Porém, para a infelicidade da Jasmine, ele nunca desenvolveu nenhuma habilidade mística e assim ele nunca entrou em contato com o mundo mágico, fazer ela perder as esperanças e continuar como a defensora dos dois mundos por mais 30 anos. E aqui que finalmente chegamos a Juniper Lee. Essa garota sino-americana seria escolhida entre seus 2 outros irmãos para continuar a linhagem dos Te Shuan-Zes. Dennis Lee é seu irmão mais velho, porém ele é bem atrapalhado e não tá muito aí para as coisas, então talvez por isso ele não foi escolhido. E seu irmão mais novo, apesar de ter um espírito valente, talvez não tivesse na idade certa para conseguir isso também. Porém as coisas seriam um pouco diferentes com ele. Afinal, a vida dos dois mudaria para sempre em um dia que eles foram visitar a sua avó. E alguns demônios que já sabiam da vinda da
nova Teixuanzé foram até a sua casa para conseguir identificá-la e eliminá-la. E o único que estava ali no momento era o Monroe, que tentou se comunicar com eles, mas o que eles ouviam era apenas um latido. E a Juniper, durante todo o dia, ela estava muito mal de estômago, sentindo uma dor que não passava e estava ficando cada vez pior. E é nesse momento que ela finalmente acaba ganhando seus poderes como uma Teixuanzé, aparecendo uma faixa branca em seu cabelo e assim podendo ver o mundo mágico e aqueles monstros que estavam em cima do seu irmão. Ela então percebe que corre muito rápido e tem uma super força. Além disso, também consegue ouvir o Monroe falar pela primeira vez. Só que os monstros acabam conseguindo atacar a Juniper e estavam sugando a sua energia. E o Ray só vê a sua irmã flutuando do nada e tenta ajudá-la, causando assim uma conexão daquilo que estava sugando o poder dela com ele e transferindo para ele uma pequena parte dos poderes da Teixuanzé. E agora ele podia também enxergar o mundo mágico e conversar diretamente com o Monroe. Porém, eles eram novinhos demais, a Juniper não tinha nenhuma experiência. Eles estavam em apuros contra aqueles monstros, até que sua avó aparece e acaba salvando eles. E a partir desse dia, a Juni descobriria todo um novo mundo, onde ela seria treinada pela sua avó para se tornar a Teixuanzé. E nesse dia também, o Monroe acaba se mudando para a casa da Juniper, afinal também seria o seu dever estar ao lado dela. Só que acontece que nunca teve outro Teixuanzé tão novo quanto a Juniper, e ela sentiria muita dificuldade com todas essas suas novas tarefas, afinal os monstros são muito chatos, toda essa responsabilidade consumia muito ela, que tinha que sacrificar quase toda a sua vida pessoal para isso. Como por exemplo, no dia do aniversário da sua melhor amiga, a Judy, ela acaba primeiro capturando um gênio e depois aparece um duende para ela falando que tinha um monstro lá na floresta e ela tinha que lidar com isso. Então ela acaba tendo que sair de última hora da festa da sua melhor amiga, lutar contra esse monstro, usar o gênio para conseguir derrotá-lo e ainda depois dar explicações meio por cima para sua melhor amiga do porquê ela teve que sair da sua festa. E outro dia também, uma excursão da escola, ela estava com seu amigo Marcos, que ela tem uma quedinha e eles meio que saem em encontro, mas uma múmia ali acaba sendo revivida e ela tem que sair de lá mais uma vez para conseguir resolver isso. E acaba que a múmia nem era tão do mal assim, ela era bem inofensiva na verdade, porém ela acabou abrindo um restaurante onde os seus funcionários eram na verdade zumbis. E no final a própria seita que reviveu aquela múmia acaba ajudando a Juniper a derrotá-los para que a cidade não fosse infestada por um exército de zumbis. E assim ela enfrentaria e conheceria diversas criaturas mágicas, como um grupo de vikings que possui o corpo dos seus amigos, o próprio deus da travessura, o Loki, que acaba sendo derrotado pelo próprio Thor. A Juniper também tem que cuidar de um monstro gigante que, apesar de ser do bem, pode destruir toda a cidade. Depois ela vai para o plano dos sonhos, derrotar o senhor do reino do sono, que está escravizando todos os seus amigos e familiares. Depois ela se encontra pela primeira vez com a própria tia Rune, que é trazida de volta para aquele plano por alguns monstros, e ela, percebendo que o mundo dos humanos e o mundo mágico está separado, decide derrubar o véu que separa esses mundos. Mas por fim ela acaba sendo derrotada mais uma vez com o mesmo truque que o Monroe usou há tantos anos atrás. E a vida da Juniper continuaria extremamente atarefada. Era muito difícil conciliar a sua vida dupla. Tanto é que uma vez um elfo aparece lhe oferecendo ajuda com seus estudos e ela acaba aceitando, mas como esperado era tudo uma armadilha. Inclusive outra vez ela acaba conhecendo uma bruxa de 4º grau chamada Ashley, que era extremamente poderosa e até mesmo subestimava o serviço da Teixuanzé. E a Juniper acaba se irritando com tudo isso e passando o seu posto para ela. Ela era assim muito poderosa, mas subestimava o trabalho como a Teixuanzé e descobre que era muito mais difícil do que ela pensava. E aí também temos a visita do pai do Monroe, que começa a dar conselhos muito melhores para Juniper
E o Monroe fica bem incomodado com isso, mas no final ele demonstra o seu valor a seu pai, inclusive mostrando ter superado ele em alguns aspectos. E por fim, para terminar a primeira temporada, somos apresentados ao Han, um grupo de humanos contra a magia, que invadem um conselho mágico e aprisionam todos os seres que estavam por lá, inclusive a própria Juniper, o seu irmão e o Monroe. Mas graças a Voama eles conseguem derrotá-los no final. E assim a segunda temporada começa, primeiramente com um especial de Halloween. Depois Ray Ray acaba tomando uma poção da Juniper e começa a se transformar em um monstro cada vez mais gigantesco. E a solução para isso foi bem bizarra, na verdade, porque a Juniper começa a tentar fazer um monte de clone do seu irmão que não deu certo, até um que fica parecido com ele, e por fim ela troca o cérebro do monstro com esse clone para fazer o seu irmão voltar à sua forma normal. Ou seja, daqui pra frente o Ray Ray continuou vivendo em um corpo de um clone. E aquele monstro acabou ficando bem indomável a princípio, mas foi o próprio Ray Ray que conseguiu descobrir como domá-lo. Afinal, ele era uma versão dele, digamos assim, e ele sabia que ele só obedeceria com gritos. E essa história de clones não param por aí. Algumas criaturas mágicas, com o objetivo de derrotar a Juniper, decidem que vão criar um clone dela para conseguir igualar a sua força. Eles então fazem clones de todos seus amigos da escola e com isso eles conseguem capturá-la e fazer um clone dela também. Mas por fim a Juniper consegue escapar e lutar contra o seu clone, que por fim é derrotado pelo Ray Ray, que consegue descobrir qual das duas era sua verdadeira irmã. E temos um clone mais uma vez em outro episódio, mas agora era porque a avó da Juniper precisaria de ajuda e para ela conseguir matar a aula ela teria que criar um clone, só que sem querer o Ray Ray que acaba virando esse clone dela. E aí eles acabam tendo que transformar o Monroe num clone do Ray Ray para que ele também pudesse ir para a escola enquanto a Juniper lutava com os monstros. E nessa segunda temporada as dinâmicas começam a ficar um pouco mais criativas. Vemos o vilão que transforma todas as criaturas mágicas em animais, um outro que acaba prendendo eles em um globo de neve, e um outro episódio uma criatura acaba trazendo à vida o vilão de um dos quadrinhos que o Ray Ray estava lendo. E assim eles têm que trazer à vida agora o herói desse quadrinho para conseguir derrotá-lo. E aqui temos uma crítica bem interessante, porque o malvado na verdade era uma pessoa até que boa. Só que ele vai atrás de um emprego e começa a trabalhar demais para ganhar muito pouco. E é nessa situação que ele decide roubar um banco. Mas por fim os dois acabam voltando a ser apenas histórias em quadrinhos. Depois a múmia lá dos primeiros episódios acaba voltando, mas agora inventando uma história sobre lontras morcegos, que seriam monstros completamente terríveis, que fascinam o seu público e ele começa a vender muito por causa disso. Até que a Juniper acaba encontrando uma lontra morcego de verdade, mas ela é super inofensiva para as pessoas boas, pelo menos. Porque as coisas acabam bem ruins para a múmia no final. E depois disso a Juniper acaba descobrindo que ela não pode sair da cidade. E não porque a sua avó ou seus familiares não querem porque é perigoso ou algo assim, mas sim pelo fato dela ser a Teixuanzê, ela não pode sair dali, pois é o lugar em que ela deve proteger. É um pouco difícil, mas ela acaba aceitando um pouco isso, ao mesmo tempo que a Voama diz que vai encontrar um jeito dela conseguir sair dali eventualmente. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas com o Marcos. Afinal, teria o baile da escola e ela queria que ele a chamasse, porém ele acaba convidando a sua melhor amiga, a Judy. E a Judy faria o encontro ser completamente desagradável, para ele desistir de ficar com ela e ir junto com a Juniper, porém ele acaba dançando com uma outra menina que elas odiavam ainda mais. E no fim de tudo isso, ele acaba revelando para ela que sim, ele queria convidá-la a princípio, só que toda vez que eles vão ter algum tempo juntos, ela acaba tendo que sair do nada, e ele acha que por isso ela não gosta muito de ficar junto com ele. Inclusive mais tarde eles teriam a oportunidade de ter um encontro, só que a Juniper acaba não aparecendo exatamente porque ela estava lutando com monstros. Só que nessa situação específica, os próprios monstros, vendo aquela situação, ficam com dó dela e fazem um tratado de paz para que ela consiga sair com o Marcos.
E aí as coisas estão indo muito bem entre eles, até que chega um novo aluno da escola, todo bonitão, que rapidamente consegue a confiança da Juniper, deixando o Marcus muito enciumado. Mas é claro que era tudo uma armadilha. Afinal, esse garoto era o filho do próprio Locke, que estava usando para conseguir chegar até a Juniper. Mas no final, depois de conviver com ela e ver tudo, o Locke acaba sendo traído pelo seu próprio filho, que é quem salva o dia no final das contas. Depois disso, ela acaba lutando contra monstros marinhos e também tem uma situação com o Pé Grande. Na verdade, vários deles. Inclusive, uma delas acaba ficando bem amiga deles e com a ajuda da Juniper ela acaba se transformando e se parecendo com uma garota comum. Então ela começa a ir junto com a Juniper para a escola para tentar ter uma vida normal de humana. Então ela até ajuda a Juniper nesse tempo que ela fica por ali, combatendo os monstros, ajudando nas situações, mas por fim ela percebe que ela não faz parte daquilo. A sua natureza é completamente diferente e continuar vivendo naquele mundo seria negar quem ela realmente é. E por isso ela decide voltar à sua antiga vida. E depois disso, a Juniper começa a ter alguns pensamentos mais obscuros. Ela não se sentia forte o suficiente como a Teixuanzé e chegou a cogitar a magia negra como solução para isso. E a Voama explica todos os perigos desse caminho, e é justamente nesse momento que a estátua do Kaie acaba sendo roubada. Este que foi o maior Teixuanzé, porém foi corrompido pelo seu desejo de poder, utilizando exatamente a magia negra. E a Voama decide deixar a Juniper fora disso, porque ela tinha receio dela ser parecida com ele. Mas ela sozinha não conseguiria derrotá-lo. E mesmo usando os artefatos e as armaduras, Kaie era muito poderoso para ela. Até que a Juniper consegue escapar e se juntar a ela na batalha. E todo o discurso de poder do Kaie era sim, no fundo, extremamente sedutor para ela, mas ela sabia o verdadeiro caminho do bem. Recusando a sua oferta e unindo forças com a sua avó, elas conseguem superá-lo e transformá-lo de volta em uma estátua. E aí a Voama percebe todo o valor da Juniper e que ela tem o potencial para se tornar a maior Teixuanzé de todos os tempos. Depois disso, o irmão mais velho da Juniper acaba dando sem querer vida novamente aos personagens das histórias em quadrinhos. Eles vivem diversas aventuras para conseguir resolver tudo isso mais uma vez, só que dessa vez a Juniper decide que não irá apagar a sua memória, e a partir de agora ele saberia sobre esse mundo de magia, deixando para trás os seus amigos com as suas histórias de RPG que não passavam de imaginação. Depois disso, eles estão lutando contra um monstro que absorve os tamanhos das coisas, e quando ele está lutando com a Voama, e ele faz um feitiço que elas acham que era para encolhimento, mas acaba rejuvenescendo a Voama. E ver ela nessa sua nova versão é muito interessante, traz uma nova dinâmica. E junto com isso, muitas dúvidas. Afinal, ela estava gostando de se sentir jovem novamente, ao mesmo tempo que a Juniper via isso como uma oportunidade, onde sua avó poderia voltar a ser a Teixuanzé oficial e ela poderia viver a sua vida normalmente como antes. Só que por fim eles acabam descobrindo que esse monstro na verdade não só deixou ela mais nova, mas também absorveu toda a sua experiência, absorvendo literalmente as suas memórias, e assim ele poderia ter acesso a um poder escondido que nem mesmo a Juniper sabia. Afinal, o Teixuanzé pode conseguir uma parte dos poderes dos anciãos, contanto que seja o poder necessário para suas atividades como guardião, mas é claro que o monstro tinha o plano de absorver todo esse poder. E agora elas têm que detê-lo, e nessa dualidade, a Voama percebe que ela já viveu o que ela tinha que viver, está extremamente orgulhosa do caminho que ela trilhou, mas por fim quer voltar à sua idade normal. E assim elas conseguem derrotar o monstro, a Voama volta ao normal, e no final a Juniper pode conversar pela primeira vez com
um ancião. E agora nos aproximamos do final da série e devemos destacar primeiramente a volta dos humanos que querem acabar com a magia. E justo nesse momento a relação entre a Juniper com o Morrow está bem complicada, porque ela não dá o devido valor a tudo que ele faz. E isso começa a deixar ele bem chateado e ressentido com ela. Tanto que quando os humanos da Han vão atrás para capturar a Juniper, ele acaba se voluntariando para ir no lugar dela e se juntar a eles. Afinal, ele estava cansado de toda a magia e de ser usado pelas Teixuanzé durante tantos anos. Então acabar com ela nesse momento não parecia uma má ideia para ele. Pelo menos foi isso que ele fez parecer. Afinal, tudo era um plano para realmente se infiltrar no quartel deles. E quando a Juniper vai até ele para resgatá-lo, o Morrow acaba ficando desacordado e ela tem que lutar contra um monstro que no final, quando o Morrow acorda, ele consegue controlá-lo sem nenhum problema, demonstrando seu valor, e a Juniper percebe que ela estava sendo muito egoísta com ele, se desculpando por como ela vem agindo e reafirmando o quão importante ele é para ela. Afinal, uma Teixuanzé não é nada sem o seu conselheiro. E chegando no último episódio, teremos a volta da tia Ro. Mas acontece que nesse dia a Juniper está tentando passar a tarde junto com a sua melhor amiga Judy, que já está completamente desconfiada porque sempre ela tem que sair para fazer alguma coisa, ela inventa alguma desculpa e ela já entendeu que alguma coisa de errado está acontecendo. A Juniper tenta negar, mas acaba saindo mais de uma vez quando está com ela, e uma delas era porque a avó Ama estava sendo atacada pela bruxa Ro. Mas tudo não passava de uma armadilha para chamar a atenção da Juniper. Afinal, ela consegue implantar um controlador nela que a transforma em um monstro. E o seu objetivo era usá-la para destruir as pedras sagradas. Vamos lembrar lá do início do vídeo que as pedras sagradas foram criadas para colocar um véu no mundo que separa o mundo humano do mágico. E a única pessoa capaz de conseguir destruí-las seria a Teixuanzé. E agora eles têm que detê-la, nem que para isso eles tenham que derrotar e banir a própria Juniper, indo atrás dela para impedi-la de destruir a segunda pedra. Eles não conseguem chegar a tempo e a Juniper destrói ela, derrubando o véu que separa os dois mundos e fazendo os humanos agora enxergarem todos os monstros. Isso seria o suficiente para criar um caos gigantesco, mas eles tinham que focar em impedir com que ela destruísse a terceira pedra, porque se ela fizesse isso, aí sim essa mudança seria permanente. Enquanto isso, a Judy está lendo um livro de como enxergar criaturas mágicas dentro do seu quarto e nem percebe tudo o que está acontecendo fora da casa dela. E quando a Juniper estava prestes a conseguir chegar à terceira pedra, todo o destino estava nas mãos do Ray, que tinha apenas uma chance para dar um golpe certeiro na pedra nas costas da sua irmã, e ele, sem pensar duas vezes, aponta, atira e consegue acertá-la exatamente, trazendo a sua irmã de volta à sua forma original, e ela sobe até essa última pedra, recitando o juramento do Teixuanzé, que é capaz de restaurar todas as mudanças e trazer o véu de volta para o mundo. E assim o episódio acaba com a Juniper agora com muito mais poder, indo fazer o que ela faz de melhor, que é salvar e controlar o mundo mágico. Mas dessa vez a Judy acaba vendo o que a Juniper tanto faz quando ela tem que sair do nada, descobrindo finalmente a identidade secreta da sua melhor amiga. E é exatamente assim que esse desenho acaba. E se você assistiu esse vídeo até agora, o mínimo que você pode fazer é deixar o seu like nesse vídeo, não é mesmo? Também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Eu peço desculpas pela demora para sair um vídeo novo aqui no canal, mas é porque eu tive muitas outras coisas para fazer nesse tempo. Inclusive eu passei quase um mês só fazendo a história de Fiona e Cake e acabei perdendo uma grande parte de um outro vídeo que eu estava editando. Mas enfim, eu espero que agora eu volte à regularidade com os vídeos
aqui no canal. Então deixa aqui nos comentários quais são os próximos vídeos que você quer ver por aqui, beleza? Então com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!